Século XVII. A era da expansão marítima portuguesa já havia moldado o mundo, e o Brasil, em particular, pulsava sob o ritmo da colônia. O Brasil não era do café. Ainda não. Sua riqueza, sua identidade, estavam intrinsecamente ligadas a um produto: o açúcar. Vastos campos de cana se estendiam, um mar verde sob o sol tropical. O açúcar, o ouro branco, como era chamado, era a força motriz que sustentava o Império Português. Cada cristal representava poder, influência e a doce promessa de prosperidade para a coroa. Pernambuco e Bahia, os centros nevrálgicos da produção, exportavam toneladas e mais toneladas para a Europa, alimentando a crescente demanda por essa especiaria valiosa. Os portos fervilhavam com a atividade incessante dos navios. O comércio do açúcar enriquecia os senhores de engenho, donos das terras e dos meios de produção. E, claro, engordava os cofres da coroa portuguesa, que cobrava impostos sobre cada etapa do processo. Mas em 1660, algo inesperado aconteceu. Um decreto real, vindo diretamente de Lisboa, lançou uma sombra sobre a prosperidade açucareira. A construção de novos engenhos foi terminantemente proibida. Por quê? Qual a razão por trás dessa medida drástica, que parecia ir contra os próprios interesses da coroa? Para entender essa aparente contradição, precisamos mergulhar nas profundezas da crise global do açúcar, um período turbulento que afetou produtores e consumidores em todo o mundo. É essencial compreender as intrincadas engrenagens do sistema colonial, com suas regras, seus interesses e suas complexas relações de poder. Precisamos entender como decisões tomadas a milhares de quilômetros de distância, nos salões do poder em Lisboa, tinham o poder de mudar os destinos de homens e mulheres no Brasil, moldando a história da colônia de maneira indelével. O Brasil, durante o período colonial, era a grande potência mundial do açúcar. A sua produção em larga escala, impulsionada pelo clima favorável e vastas extensões de terra, dominava o mercado global. Os engenhos, centros de produção açucareira, eram movidos principalmente pelo trabalho escravizado de africanos trazidos à força para o Brasil. A mão de obra escrava era a base da economia açucareira, sustentando a riqueza dos proprietários de terras. Essa riqueza concentrava-se nas mãos de uma elite poderosa, os senhores de engenho, que controlavam a produção e o comércio do açúcar, exercendo grande influência política e social na colônia. Suas casas grandes eram símbolos de poder e opulência. Mas o monopólio açucareiro brasileiro não durou para sempre. A hegemonia enfrentaria desafios que mudariam o curso da história econômica da colônia. Outras potências europeias, como os holandeses, ingleses e franceses, ambicionavam uma fatia do lucrativo mercado do açúcar. Eles buscavam quebrar o domínio português e estabelecer suas próprias colônias produtoras. Após serem expulsos do Nordeste brasileiro, onde haviam tentado estabelecer colônias, esses invasores levaram consigo o conhecimento e as técnicas de produção açucareira para o Caribe, região que se revelaria um novo polo produtor. Em ilhas como Barbados, a produção de açúcar disparou, impulsionada por investimentos e pela utilização de mão de obra escrava. Com a concorrência acirrada, os custos de produção no Caribe caíram drasticamente, tornando o açúcar caribenho mais competitivo no mercado europeu. Em pouco tempo, o açúcar caribenho inundou a Europa, superando a produção brasileira e transformando o cenário do comércio global. Como consequência direta da crescente oferta, o preço do açúcar despencou, afetando drasticamente a economia brasileira. O Império Açucareiro Brasileiro sentiu a ameaça da concorrência estrangeira, que colocava em risco sua hegemonia e a estabilidade econômica da colônia. Diante da crise, Lisboa precisava reagir com urgência, buscando alternativas para proteger a economia colonial e garantir a continuidade do Império Português. Com o mercado de açúcar cada vez mais saturado, inundado por uma oferta crescente, e com os preços em queda livre, a situação se tornava insustentável para os produtores brasileiros.
A abundância do produto no mercado internacional pressionava os lucros, gerando incertezas e instabilidade econômica na colônia. Diante desse cenário desafiador, a coroa portuguesa, buscando uma solução para proteger seus interesses e os dos grandes senhores de engenho, apostou no mercantilismo como estratégia central. Acreditava-se que a intervenção estatal na economia seria a chave para reverter a crise. A lógica era simples, ao menos na teoria. Menos produção de açúcar resultaria em preços mais altos no mercado internacional. Essa medida visava artificialmente inflacionar o valor do produto, garantindo maiores lucros para os produtores e, consequentemente, para a coroa. Para colocar essa estratégia em prática, o Decreto de 1660 foi promulgado. Essa legislação representava uma barreira protecionista, cuidadosamente elaborada, para blindar os lucros dos grandes produtores de açúcar. O decreto visava proteger os interesses dos grandes senhores de engenho, que detinham o poder econômico e político na colônia, e também os da coroa portuguesa, que dependia dos lucros do açúcar para sustentar suas finanças. A medida limitava a entrada de novos concorrentes internos no mercado açucareiro, dificultando o acesso à produção para aqueles que não faziam parte do círculo privilegiado dos grandes proprietários de terra. Mas Portugal, apesar de seus esforços, só controlava o Brasil, uma porção do vasto território produtor de açúcar. Enquanto isso, a produção de açúcar no Caribe, impulsionada por outras potências coloniais, seguia crescendo em ritmo acelerado, desafiando o monopólio português. Enquanto os rivais europeus expandiam suas plantações e aumentavam sua produção, o Brasil, preso às amarras do Decreto de 1660, estagnava economicamente, perdendo competitividade no mercado global. Essa estratégia protecionista, ao invés de fortalecer a economia brasileira, acabou por enfraquecê-la, resultando na perda de espaço no mercado global e abrindo caminho para o domínio de outros produtores de açúcar. O decreto beneficiou a elite dos engenhos, consolidando seu poder e bloqueando a ascensão de novos produtores. Pequenos lavradores ficaram presos à dependência dos grandes, sem chance de independência. A sociedade ficou ainda mais desigual, com mobilidade social quase impossível. A economia açucareira, antes dinâmica, tornou-se rígida e complacente, sufocando inovação e oportunidades para muitos. No Caribe, a produção explodiu. Barbados e outras ilhas adotaram inovações, ampliaram engenhos e dominaram o mercado europeu. O Brasil, limitado por decreto, perdeu a liderança. O açúcar caribenho tornou-se referência, e Portugal viu sua principal fonte de riqueza minguar. A tentativa de proteger lucros acelerou o declínio brasileiro, enquanto os rivais prosperavam. O caso dos engenhos mostra os riscos do controle centralizado. Ao tentar proteger interesses de poucos, a coroa sufocou a competição e a inovação. O setor açucareiro ficou estagnado, incapaz de reagir à concorrência externa. Se o mercado fosse livre, talvez a crise tivesse impulsionado modernização. Em vez disso, o protecionismo congelou o progresso e ampliou desigualdades. A proibição de 1660 trocou o futuro pelo privilégio imediato. Impediu o surgimento de uma classe média produtora, aprofundou desigualdades e perpetuou a exploração. O sonho de muitos foi sacrificado para manter o poder de poucos. O episódio do Ouro Branco é um alerta: decisões centralizadas podem moldar ou limitar o destino de uma nação. As lições desse passado ecoam até hoje.